sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Maternidade e Outros Tons. Esse podcast que está sendo lançado hoje com um intuito maravilhoso. É um projeto que Deus colocou no meu coração e a gente está querendo levar informação e conhecimento para muitas famílias. Me chamo Raiane Harada, sou mãe atípica, tenho 2 filhos lindos. E estou muito honrada e muito feliz de estar podendo fazer esse sonho virar realidade, né. Eu tenho certeza que Deus tem, eh, coisas lindas para acrescentar na vida de todos que estão nos assistindo e que possam partilhar essas informações lindas. Hoje estamos aqui para o primeiro episódio. Estou super honrada em receber a querida Fernanda Azevedo. É uma mãe atípica. O currículo dela é extenso e lindo. Ela é uma mãe atípica, neuropsicopedagoga, psicomotricista. Ela é mestre em educação de superdotados, formada pela UNB. Também e ela também é especialista em transtorno do neurodesenvolvimento. É uma super honra ter esse espaço aqui com ela, tirar um tempinho da agenda dela para ela estar aqui hoje, partilhando essas informações que ela vai partilhar com a gente. E hoje o nosso papo vai ser como mãe atípica. E sim, a Fê vai conceder para a gente algumas informações muito importantes, né? Creio que é um episódio muito bacana de se falar, porque a superdotação ainda é algo muito místico na sociedade, tem muitos mitos envolvidos em relação à superdotação e altas habilidades. E também trazer, a nossa referência como mãe atípica, né, que também não é muito falado, não é muito comentado, não é muito exposto, e eu acho que essa verdade é que constrói as nossas famílias, as nossas casas, e é importante passar. Então, Fê, muito obrigada pelo seu tempo, por disponibilizar, da tua tarde, do seu dia para estar aqui com a gente hoje. Eu me sinto muito honrada de você ser a primeira pessoa aqui do nosso espaço e espero que você goste e possa partilhar com a gente tudo que você puder. Nossa, eu que agradeço. Eu tô super honrada de ser a primeira, né, tô falando, tô me sentindo muito importante. Eu espero poder falar um pouquinho para vocês, né, da minha trajetória. Eu sempre falo como profissional, né, alguma coisa a gente traz da realidade, porque foi a maternidade que me trouxe aqui enquanto profissional, mas poder falar da minha história como mãe atípica, isso é muito legal. Eu não tinha tido ainda um convite como o seu, para falar da minha trajetória como mãe. Então, eu fico muito feliz em poder também abrir aqui esse episódio com você e fazer parte do seu sonho aqui nesse podcast. Ai, Fê, muito, 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 muito obrigada. Então vamos começar. Eu acho assim, a primeira pergunta que eu acho que eu tenho mesmo já a fazer é isso: quem é a Fê? Como começou? Quem é a Fernanda Azevedo, profissional, mãe? Como é que começou essa sua trajetória linda de tantos títulos que você tem? Conta pra gente um pouquinho. Conto. Meu filho mais velho tem 18 anos, né, hoje está na faculdade. Ele é TEA e altas habilidades e disléxico. Mas até chegar nisso tudo, foi uma trajetória árdua, né. E quando a gente teve ele, primeira diferença dele para a Lorena são 4 anos, então assim, tudo começou realmente com ele, e a gente sentia que tinha alguma coisa diferente. A gente não morava em Brasília, nós morávamos, no interior do Rio de Janeiro, e sabíamos que tinha alguma coisa acontecendo, mas não sabíamos o que que era, né, era uma cidade de interior que não tinha muito acesso. E aí, a gente mudando para Brasília, a gente foi começar a fazer uma avaliação, porque lá na minha cidade a gente já estava buscando respostas, tinha alguns problemas na escola, que cognitivamente ele era muito além das outras crianças, mas na parte motora ele era quem. E isso era o primeiro dado, né. Chegando em Brasília, a gente foi tentar investigar o que que é, e a gente foi numa primeira profissional que viu somente as altas habilidades, mas não viu a questão do TEA, né, do autismo. Uhum. Então ainda
tinha metade da resposta, não tinha a resposta completa. E aí os problemas na escola ainda continuavam. Então ele foi para a escola pública, e aí um dos momentos mais difíceis nosso, aí respondendo já o pessoal que colocou uma caixinha de perguntas, qual foi o momento mais difícil, né? Foi ver meu filho sofrer bullying na escola por parte dos amigos e da própria professora que incentivava os amigos a fazer isso. Isso, infelizmente, foi na escola pública, mas a gente sabe que cada escola tem ali uma gestão, cada professor é um, né? Ele teve uma infelicidade de passar por isso, né? Uhum. De ser agredido fisicamente, então isso foi um Nossa, problema muito duro, difícil, a gente já estava longe dos nossos familiares, né. sim. E aí, eu comecei a tentar estudar para ver, e eu sabia que estava faltando alguma coisa, e a gente foi investigar com especialistas, e aí a gente descobriu sim o TEA, né. E começamos a fazer tudo o que precisava ser feito. Mas vocês imaginam, ele com 18 anos hoje, lá atrás, se hoje já é difícil para Isso. as pessoas encontrarem um profissional que trabalha com a dupla condição, com a dupla excepcionalidade, com o 2E, né, você imagina isso aí há 10 anos atrás. O diagnóstico dele veio tardio, né, com 9 anos, porque ficava camuflando altas habilidades e o TEA, eles acabam, assim, se sobrepondo em alguns sentidos, e o diagnóstico acaba sendo mais difícil se o profissional não tiver um olhar diferenciado. E aí eu fui trabalhar, eu já era professora e tinha, assim, um fazer pedagógico diferente, porque eu tinha um filho em casa que sofria na escola. Então a gente acaba Uhum. ficando mais sensível, né. Com certeza. E aí na escola, esse trabalho diferenciado com as crianças que tinham mais dificuldade foi florescendo. As mães começaram a me chamar por fora: "Ah, eu quero que você atenda o meu filho, eu quero que você ajude ele na parte da alfabetização, ele só consegue aprender com você". E eu falei: "Opa, a coisa está ficando séria, eu preciso É, estudar". é verdade. Eu já tinha feito, 2 graduações, eu falei: "Agora eu quero fazer a neuropsicopedagogia para me Uhum. embasar", porque eu acredito muito nessa coisa da teoria e prática, né. Sim. E aí eu fui estudar para eu ter bagagem, eu ter técnicas, eu ter conteúdo, embasamento científico para atender os meninos. Então começou assim. E aí de uma coisa vai, levando a outra. Quando você entra na parte da alfabetização, que você vê que ele não está avançando, nem sempre é a metodologia. Às vezes é questão motora, por isso que eu fiz a Hum. psicomotricidade. Às vezes não é só você ali entrar numa questão realmente de alfabetização, mas você voltar lá atrás no desenvolvimento motor dele e fechar algumas janelinhas que estão abertas para refletir na parte da alfabetização. Nossa, Então que uma coisa foi interessante. puxando a outra para eu chegar onde eu tô hoje, né, que hoje eu tô só na parte clínica, transitei da área escolar para a área clínica, e hoje pode, ter certeza que isso fez uma diferença na minha vida profissional clínica, por ter feito parte da escola também. Ah, imagino. Muito legal, Fê, é inspirador, né, eu acho assim, o diagnóstico, ele muda o nosso destino, assim, né, nós mães, a Sim, gente eu falo, hoje eu tô aqui com certeza por conta de um diagnóstico, então assim, a gente muda a nossa vida e eu imagino a sua dor, o sofrimento, que é porque a gente vive essa realidade no dia a dia, né. Eu também tenho o sim, meu filho de dupla excepcionalidade, que é TEA, e altas habilidades e a gente sabe que tem as dores, né. sim. E Fê, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais nessa introdução pra gente, o que que é altas habilidades, superdotação, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Eu acho que as pessoas têm um pouco essa dúvida, né. Sim, Então você explica pra gente um explico. pouquinho? Na nossa legislação brasileira, altas habilidades e superdotação é a mesma coisa. Então, quem foi identificado tem ali ou o laudo médico, porque muitas vezes as escolas, depois da criança ser identificada numa avaliação, pede que seja levado para o médico, mas isso não é obrigatório. É uma exigência que às vezes a escola faz até para, assim, dificultar mesmo. Eu preciso ser transparente, né? Uhum. Porque não seria necessário, aliás, nem do relatório da avaliação, o trabalho diferenciado poderia ser feito sem isso. Mas, na nossa legislação, né, na LDB, é a mesma coisa, tem os mesmos direitos. Quando tem a identificação das altas habilidades de superdotação, precisa levar na secretaria escolar, onde a criança estuda,
para entrar no censo escolar, que abre de tempos em tempos, para que a gente tenha políticas públicas para pessoas com altas habilidades de superdotação, assim como tem para pessoas com deficiências, com transtorno. Uhum. E lembrando que altas habilidades de superdotação não é deficiência, não é transtorno, não é doença, não tem um CID, Uhum. mas na nossa legislação brasileira, ela é a mesma coisa, tá? Entendi. Como não tem, existem vários teóricos, vários estudiosos que vão definir altas habilidades de superdotação dentro das suas linhas, tá? A neurociência também define, então eles separam o que é altas habilidades e superdotação em uma outra questão, tá? Uhum. Então não existe hoje uma definição única para esses termos, tá? Entendi. Então depende do estudioso, do teórico, do pesquisador, da linha de pesquisa, porque não é um consenso, como por exemplo o TEA, né? É, Porque tá lá o CID, você tem isso. quais são os critérios ali para poder definir. Não é assim que funciona, é um fenômeno. Então você tem que estudar bastante para você poder compreender aquele indivíduo, né, nas suas capacidades, na sua potencialidade e poder identificar que ele tem altas habilidades de superdotação. Entendi. E para a gente descobrir, foi até uma das perguntas que a gente abriu e falar, como é que eu descubro que eu sou superdotado ou que eu tenho Uhum. altas habilidades? A gente na infância, né, a gente vê algumas precocidades para você ter alguma acender uma luzinha, falar: "Opa, tem Hum, alguma coisa aqui, uma luzinha amarela, eu não sei dizer o que que é", e uhum, acaba que não se encaixa em muita coisa. E aí você olha e fala, de repente a fala é mais adiantada, alguns marcos de desenvolvimento pode ser adiantado, mas como eu falei, não é uma doença. Então assim, todo superdotado vai ter marco de desenvolvimento adiantado? Não. A gente vê precocidade. Um pode ter os marcos de desenvolvimento mais adiantado, o outro pode ter, por exemplo, uma precocidade na leitura, o outro uma precocidade na leitura escrita, o outro na oralidade, nessa verbalização, o jeito de falar, de agir, de se portar. Você olha e fala assim: "Nossa, tem esse tamanho, parece um mini adulto". Então você vê algumas precocidades assim na infância, né, que, nem chegou ainda no período escolar e já percebe, assim, uma liderança, ele consegue articular, falar, chamar os amiguinhos e coordenar. Então você vê que é uma criança diferente, tem alguma coisa diferente. Isso pode chamar a atenção, o que traz a gente para uma questão de uma avaliação, tá. hum, Na escola, geralmente quem manda para avaliar, quem sugere essa avaliação, quem tem um olhar um pouco mais afinado é o professor. Porque ele começa a olhar com os pares ali na sala de aula, ele fala: "Olha, essa criança aqui tem alguma coisa diferente". Mas nem sempre o professor tem uma expertise para dizer o que que é. Às vezes ele acha que é alguma coisa relacionada a transtorno. Quantos meninos uhum. vão para a gente né, vão ser avaliados e a gente chega para avaliar com ali uma possibilidade de um TDAH e não tem TDAH, né, altas habilidades de superdotação, porque ele tem uma necessidade de colocar essa intensidade que é cognitiva, que é intelectual, né, dessa capacidade que ele tem acima da média, ele vai passar pelo comportamento dele, ele é uma criança, né. É. Esse comportamento ele é um produto final de algo anterior. Então é uma mente que pensa muito rápido, que processa muito rápido a informação, e aí às vezes aprende muito mais rápido que os outros meninos. Então a professora está ensinando alguma coisa, ele já entendeu, ele não quer saber, ele vai querer fazer outra coisa, e esse comportamento pode exacerbar. Entendi. Aí tem que ir para avaliar, para dizer: "Olha, isso é altas habilidades, isso é TDAH, isso é TEA ou isso não é nada, é só uma pessoa que inteligente", não que inteligência não seja nada, Uhum. estou dizendo nada em relação à questão que poderia ter Que levantado uma primeira hipótese, ótimo. mas não ter, altas habilidades de superdotação e não ter transtorno, mas ter uma criança que cheia de potencial, mas que ainda não chegou lá, né, que ainda não Uhum. apareceu. E pode ser que não tenha aparecido porque, tem questões emocionais envolvidas, né, tem Exato. aí, principalmente os adolescentes, começam a ficar mais adoecidos, porque não foram identificados na idade correta, né, Uhum. fica ali com uma ansiedade, talvez uma depressão, e até adultos também que vão para consultórios psiquiátricos fazer tratamentos mais pesados, mais difíceis, e aí quando manda para uma avaliação, ele começa a se encontrar, porque vê que ele, por exemplo, tem
uma altas habilidades ou uma altas habilidades com um TEA e nunca foi visto. E chegou a um Exato. ápice, né, de um problema sério para poder ser visto. Então isso acontece. É verdade, você falou nesse último caso, e a gente vê até agora, né, esse youtuber que é famosíssimo, que está em alta falando sobre isso. Eu achei muito interessante quando eu vi uma reportagem recente dele, e e ele falou que ele descobriu dentro de uma clínica psiquiátrica a superdotação, porque tinha alguém acompanhando ele com muita expertise, né, sobre o Uhum. assunto. E foi muito engraçado que no desfecho da entrevista dele, ele erra uma palavra. E aí ele olha assim e fala: "Tá vendo que isso é coisa de superdotado?" Não é? Sabe, ele às vezes não se encontra nesse lugar, porque eu acho que é muito pouco falado ainda, né. Uhum. Então, uma outra dúvida que eu tenho, assim, que eu acho que a gente acaba vendo muito nos filmes, dessas realidades extremas, que são os grandes gênios, gênio da matemática, gênio da física, e a gente acaba criando esse estereotipo do superdotado. Sim. Eu, como leiga, acho que isso atrapalha um pouco, mas eu queria ouvir a sua opinião. Se você, não é sempre assim, ou é sempre assim, a pessoa sempre vai estar lá como um gênio, vai sempre tirar uma nota 10. Como é isso, Fê? Explica pra gente. Todo gênio certamente foi um superdotado, é um Com superdotado, certeza. mas nem todo superdotado chega à genialidade, porque ele chega a ser gênio quando ele faz algo, inovador, que traz um diferencial para a humanidade, é um impacto muito grande na humanidade. E aí a Uhum. gente tem grandes nomes aí que realmente impactaram, que mudaram a vida, né, de toda a Verdade humanidade mesmo, é. mesmo, que acrescentou, que a gente evoluiu, que a gente descobriu, então existe isso, né. Mas não tem, essa questão, e a gente tem muito dificuldade na escola, às vezes, das pessoas compreenderem, como um menino que está lá com uma identificação de altas habilidades de superdotação, ele às vezes como assim ele é superdotado? Ele não Uhum. é esse gênio, ele não tira as notas excelentes, ele não é 10 Uhum. em tudo, né. E não vai ser, e não é para isso. Nem os gênios tiraram 10 em tudo, né. Sim. A gente tem históricos aí que a gente vê a biografia de alguns gênios que não tiveram, boa trajetória escolar, então isso realmente é um mito, né. E Uhum. pode sim, até dependendo da área que ele está mostrando mais potencial, e essa área não é uma área engessada, depende muito do interesse dele para o momento. Então hoje, às vezes, ele tem um interesse por planetas, aí ele vai pesquisar, vai aprender e vai falar, ele vai trazer conhecimento que você fala: "Onde que esse menino ouviu isso, gente? Eu não sei, não foi eu que ensinei, eu não vi", porque é uma esponjinha, né, Hum. é um desenho que passou, ele pesquisou, alguém que falou, então ele vai absorvendo isso com uma facilidade muito grande, porque é tema de interesse, é o que a gente chama da motivação para aprender. E aí, naquele momento, ele precisa da profundidade desse conhecimento, e quando ele chega na profundidade aonde ele acha que está o suficiente, ele vai mudar de temática, porque ele já absorveu tudo que ele queria e tá tudo bem. Uhum. Então isso também é um mito, às vezes, para a família, porque acha que o menino começou naquele tema e acha que ele vai ser o expert disso quando vai fazer faculdade, ele vai para não sei aonde. E não, daqui a pouco ele tá com outra coisa e fala: "Ué, gente, mas não gostava do assunto tal?". Gostava, mas ele já né, Saciou, saciou assim, tudo né. que precisava e agora ele quer outra coisa. E é muito assim mesmo. É. Essas experiências de aprendizagem, elas vão acontecendo de acordo com o que eles têm necessidade de realmente de aprender e de conhecer, né. Ótimo. Eu tô morrendo de rir aqui do outro lado, porque a gente se vê, né, nessa realidade. Eu imagino, você, viveu isso, vive, né, Uhum. e eu vejo isso com meu filho também, às vezes ele fala assim: "Ai, mãe, eu quero aprender xadrez". Aí vai lá, entra na aula de xadrez, aí vai pronto, acabou. Eu falei: "Meu Deus, cadê esse xadrez?" E ele joga, ele sabe, ele lembra, ele faz tudo, mas foi até naquele onde ele E quis acabou. exatamente, acaba. Aí já tem outros interesses, é desse É jeito, desse né. jeito. Lá na minha casa começou com dinossauro, depois foi carros, depois foi planeta, e eu ficava louca, porque ele queria do sistema solar, aí depois ele analisava a Terra, depois ele analisava as Américas, depois ele analisava a América do Sul, o Brasil, na época a gente morava no estado do Rio, né, Aham. ele queria o mapa do estado do Rio, com tudo que tinha, Ai, e meu aí Deus. depois o mapa da cidade onde que a gente estava, o mapa
do bairro. Eu ficava louca, eu falava: "Como que" nessa época eu trabalhava, como professora, né, Sim. do estado do Rio, e eu ficava: "Pelo amor de Deus", para meus amigos professores de geografia, de história: "Eu preciso de material, porque onde que eu vou arrumar isso?". É. E aí eles me ajudavam, assim, e aí depois ele saciou, ele entendeu, acabou. Aí virava outra coisa, era Exato. outra jornada que a gente entrava, né. É. Já a minha filha não, ela é muito dessa parte de artística, né, então ela gosta de aprender coisas manuais, ela tem, assim, um jeito diferente de ver a vida, ela gosta muito de estar em grupo, de equipe, então ela gosta de teatro, ela está fazendo atualmente teatro musical em inglês, porque são vários desafios numa coisa só, e É é muito mesmo. disso para eles também, né, eles É. gostam de desafio, por isso que às vezes a escola fica chata para eles, porque é sempre tudo a mesma coisa. E aí tem que ver o perfil dessa pessoa e o que tipo de escola que se adequa melhor, desculpa, aquele perfil daquela criança. Porque, por exemplo, o meu filho é completamente diferente da minha filha. Uma escola que seja igual para os 2 é um pouco mais complicado. E aí precisa entender essas individualidades deles também. Nossa, tá vendo os desafios da mãe? É, Da desse família, de jeito, forma da geral, família. mas a gente coloca aqui a mãe, porque nós sempre ali estamos bem à frente, né. Sim, sim. E eu acho interessante a gente falar também, fique à vontade se precisar voltar na superdotação e altas habilidades o tempo todo, que é o nosso tema, mas assim, vou Uhum. dando continuidade, porque Claro. eu acho que a gente precisa falar de uma coisa que assim, eu acho que é menos falada ainda, que é a dupla excepcionalidade. Você mencionou aqui do seu filho, mencionei do meu, foi assim que a Uhum. gente se encontrou, Verdade. né. A Fernanda, ela vai falar onde achar ela, mas no final, mas eu vou dizer que ela é uma profissional maravilhosa e muito concorrida, então assim, Ah, foram obrigada. ótimas indicações, mas são poucos profissionais que trabalham com a dupla Uhum. excepcionalidade. Então Fê, explica pra gente o que que é dupla excepcionalidade, principalmente para quem não conhece. Eu ainda tô no começo desse mundo novo, mas é isso, porque a gente falou aqui de altas habilidades e às vezes porque ela pode ser sozinha, né, Fê? Sim, Ela pode ser só altas habilidades, sim. mas aí a gente entra com uma dupla excepcionalidade, aí a gente Uhum. muda o contexto um pouquinho da história também, né. Sim, sim. De fato, pode ser só altas habilidades, né, mas a dupla excepcionalidade ela é muito importante de ser divulgada e como você falou, não tem tantos profissionais que trabalham com as 2 coisas. Ou ele é especialista em altas habilidades, e se não tiver um olhar para os transtornos do neurodesenvolvimento, pode passar despercebido, principalmente na hora de uma avaliação. Uhum. Né, só foca numa parte, como aconteceu com meu filho, que eu falei aqui no começo, Exatamente. né, a Aham. profissional era uma expert na parte de altas habilidades, mas não viu o autismo, e a gente perdeu anos ali de terapias importantíssimas, né, nessa Exato. janela de oportunidade maturacional, que são muito importantes, ou pessoas que são, especialistas em transtornos do neurodesenvolvimento e que não conhecem as altas habilidades, né, e acham que não pode estar associado. E sim, né, acontece. Então assim, assim como altas habilidades e superdotação não é um consenso, dupla excepcionalidade, essa nomenclatura também não é um consenso, porque cada pesquisador, ele usa um termo. Então tem pesquisador que fala dupla excepcionalidade, tem outros que falam dupla condição, tem outros que colocam como 2E, mas Uhum. significam a mesma coisa que é ter altas habilidades e superdotação, ter essa identificação e ter um transtorno associado, tá? Então pode ser, altas habilidades de superdotação com uma dislexia, com, uma descalculia, pode ser altas habilidades de superdotação com TEA, com TDAH, né, com TEPAC. Então tudo isso pode estar associado ali às altas habilidades. Não quer dizer que ele precisa ser identificado nessas 2 condições, por isso que, né, que é dupla, que é mais de uma, e ele precisa também ser atendido nessas 2 necessidades, porque não adianta, você focar em uma. Então, por exemplo, ele teve ali em uma avaliação essa identificação de altas habilidades e TEA. Então eu vou focar só no TEA e vou esquecer das altas habilidades. Isso não pode acontecer, porque justamente é esse potencial que a gente precisa
trabalhar, precisa, alimentar, né, dar ali ferramentas para ele, porque isso também trabalha a questão socioemocional. E o que tem mais dificuldade no TEA é justamente a parte social, né, Uhum. e as explosões emocionais que tem tanto em um quanto em outro. Então se você, trabalha só com as questões, por exemplo, do espectro autista, você não olha a superdotação. Desculpa, você está deixando de também ajudar a parte da dificuldade que ele tem naquele momento, com o potencial que ele já tem, que ele já traz com ele. Então é importante fazer um enriquecimento, ajudar ele a entender naquele momento, a pesquisar, a ir atrás do que ele precisa, do que ele gosta, de como fazer isso, porque muitas vezes tá na cabecinha dele essa vontade, mas ele não sabe tirar desse pensamento do que ele gosta e colocar num papel, colocar em prática, mostrar essa capacidade dele, né? E quando a gente consegue fazer esse trabalho, a gente compreender em que momento ele está e a gente trazer à tona, né, para fora desses pensamentos, que é realizável, principalmente trabalhando as funções executivas dele, o quanto isso impacta positivamente nele, na escola, nas próprias questões, né, do transtorno associado, né, ou das questões emocionais associadas, ali às altas habilidades que podem acontecer também. Então a dupla excepcionalidade é isso, é você ter mais de uma condição que ela precisa ser avaliada, identificada e trabalhada. E não só na parte clínica, né, mas também, na escola. Então, Isso. por exemplo, dentro da escola, você tem ali o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, ele precisa constar adaptações para a parte do transtorno e enriquecimento para a parte de altas habilidades de superdotação. E a Exato. gente tem aqui, isso é importante, que as altas habilidades, ela é público da educação especial aqui no Brasil, né. Então, a Uhum. legislação que eu falei, né, que é o mesmo nome, altas habilidades barra superdotação, altas habilidades ou superdotação, porque também tem isso, né, cada um É. coloca ali, e, ou, Sim. barra, significa que ele precisa ser atendido nas 2 questões, na parte da escola, tá. Ele precisa entrar no censo escolar e ele é público da educação especial, então precisa ter um trabalho diferenciado, não tem isso: "Ah, ele é superdotado, ele já tem altas habilidades, ele já tá ótimo, é uma maravilha, não precisa de adaptação". Precisa, porque às vezes ele fica inquieto, às vezes ele fica entediado, aí ele vai andar, aí ele tem explosões emocionais, porque ele não tá dando conta daquele ambiente, ele não quer ficar fazendo repetições, porque ele já entendeu, e aí esse comportamento final é algo anterior que não está sendo visto, então precisa ser visto. Maravilha, maravilha. E eu acho isso também, por uma experiência minha também de mãe atípica, que eu vejo na sua fala, eh a gente precisa estar realmente com os profissionais certos para identificar isso, porque às vezes a gente tem eu recentemente até vi uma criança conhecida, que tá com um laudo só de eu tô aqui já lembrando dela, falar ouvindo você, vou lembrando, porque também tá com um laudo só de superdotação e esquece assim, tem muitas questões envolvidas e esquece de ver os outros transtornos, né. Uhum. E eu acho isso, eu acho que eu ia te fazer essa pergunta, você respondeu, o que que a gente precisa fazer com essas crianças com dupla excepcionalidade, né, desculpa, com dupla excepcionalidade. Eh e eu acho que são várias coisas juntas, né, Fê, você me Sim. ensinou isso, eu venho aprendendo isso também, então assim, são várias terapias para o TEA. Foi engraçado, quando eu recebi o laudo do João e veio a dupla excepcional eu estava esperando o TEA, mas eu não estava esperando a dupla excepcionalidade, né, eu não estava esperando as altas habilidades. E ele bateu lá, dentro de todo o ai, O perfil, né, para é, ser do identificado? perfil, dos testes, né, que eles fizeram vários Uhum. são vários testes que é Sim. aplicado e tudo, e ele enfim, quando veio eu falei: "Meu Deus, e agora?". E é engraçado que alguns profissionais que eu passei, realmente não têm essa visão. Vamos trabalhar somente o TEA, o TEA, o TEA, o TEA. Eu falei: "Gente, Uhum. mas a gente meu lado mãe", eu falei: "Não, mas eu preciso ir atrás também dessas altas habilidades". E uma coisa, assim, que eu acho válida a gente deixar aqui, registrado, né,
que o que eu venho aprendendo como mãe e, assim, com o seu trabalho, eu acho que por isso que outras pessoas que estão nos ouvindo, vale a pena, investir nessa área mesmo, se você tem um filho, se você acha que o seu fi faça, né, todo o caminho certo, procure, busque um profissional que está apto a realizar os testes e se der, busque mesmo, porque eu penso assim, que tem essa dificuldade, eu não sei como vai ser na vida adulta, né, mas assim, se a gente consegue que eles tirem isso da cabeça e aprendam, né, a tirar todas essas ideias, esse tanto de coisa que está na cabeça e transferir isso para um papel, para um projeto, para um livro, para um desenho, para o que eles conseguem, eu consegui tirar dali. Isso você vai conseguir levar para a vida adulta, porque eu penso também que tem várias pessoas que têm essa superdotação e acabam chegando num ponto lá para frente de um transtorno, de uma ansiedade, de uma depressão, porque não conseguiu tirar isso da mente ou não conseguiu fazer. Eu estava vendo essa mesma outra essa reportagem do youtuber famoso e eu estava vendo que ele falava assim: "Olha, eu fiz", né, ele Uhum. conseguiu fazer o que ele fez, com certeza é uma pessoa superdotada, mas ele falou assim, por exemplo: "Eu tenho vários vídeos meus que eu não consigo publicar, porque eu tenho perfeccionismo". Então a gente precisa trabalhar desde a infância, né, se a Uhum. gente soubesse a importância desse trabalho e às vezes eu conversando hoje com alguns familiares, que eu, assim, eu falo, igual eu aprendi aqui também que o fruto nunca cai muito longe da árvore, né, então assim, pé de banana da banana, então assim, é por aí mais ou menos. Então eu às vezes eu vejo familiares até próximos com esse essa ansiedade muito grande, por exemplo, de Uhum. iniciar, a parte profissional, o início da Uhum. carreira. Às vezes tá tudo ali, mas, a pessoa não sabe colocar para fora, porque não aprendeu isso. Então, assim, Sim. hoje eu falo que o meu maior aprendizado já dentro do nosso contexto lá com o João do dia a dia, eu fico muito feliz, muito emocionada, assim, com ter aprendido isso já, sabe. De Que falar assim: legal. "Poxa, meu filho, né, você me Uhum. ensina muitas vezes, Raiane, a gente pode pegar aí essas ideias que pra gente, adulto, que tá ali na correria, parece tão bobo, né, às vezes sai um desenho todo rabiscado, mas às vezes é algo que é muito profundo que eles estão fazendo ali, e vamos transformar isso num jogo? Mas o intuito mesmo é para que ele consiga tirar da cabecinha e fale: "Olha, deu para fazer alguma coisa, deu para Sim. concretizar", né. Então eu acho que essa mensagem é muito importante, foi você me ensinou isso, eu sou muito grata mesmo. Sou muito mesmo e sou, assim, fico muito feliz. Então, o acompanhamento, que era uma coisa que eu ia falar, era isso. Eu acho que se Uhum. temos dupla excepcionalidade, né, eu Sim. acho que nós temos que trabalhar tudo. Tudo, E é eu verdade. lembro que realmente no diagnóstico, como eu falei, passei por alguns médicos que às vezes não deram essa importância, sabe? "Ai, Uhum. vai para o TEA", mas assim, é mais seletivo. Porque você vê algumas déficits bastante assim no TEA, né? Tipo, no meu caso, Sim. uma seletividade alimentar extrema. Então você acaba indo ali muito no vamos treinar ali, vamos fazer muita terapia. Mas e as outras coisas que a gente nem Uhum. sabe que tem, né. Sim. Então eu acho muito bacana e é muito pouco falado sobre isso, então estamos dando esse lugar, de fala, né, pra dupla Uhum. excepcionalidade. Não sei se você tem mais alguma coisa para complementar sobre a Sim, dupla, eu queria falar, por sabe o quê? favor. Que é importante? A questão da avaliação. Porque Ótimo. aqui no Brasil, tanto o psicopedagogo faz avaliação para altas Uhum, habilidades por conta da teoria que é usada no Brasil, uhum. quanto o neuropsicólogo faz a identificação, né? Porque hoje, para você mensurar a questão da inteligência, você precisa dos testes de QI, né? Uhum. Ele é exclusivo do psicólogo. Outro profissional não aplica para ver questões de inteligência, não Sim. pode. E o que que acontece? Quais são os perigos, né? De quando as 2 áreas, que é a educação, que geralmente o psicopedagogo ele veio da educação, né, o Uhum. neuropsicopedagogo ele veio da educação, e tem a expertise em altas habilidades, porque é o lugar onde é mais estudado altas habilidades sobre educação, é na educação.
e pelo menos aqui no Brasil. E quando um profissional que professor, né, pedagogo, psicopedagogo faz essa avaliação e não vê inteligência e as outras questões, por exemplo, de transtorno do neurodesenvolvimento, ele pode se limitar só a uma visão, a um recorte sobre a questão da identificação. Assim também como o neuropsicólogo, que fixa só na parte que não tem expertise de altas habilidades de superdotação e fixa só na parte do QI, por exemplo, e ele aprende isso. E os testes mostram isso, que a partir de 130, ele é superdotado. Então, o que não foi um pouco abaixo de 130, ele não coloca na avaliação como superdotação. E a gente tem as nuances que a gente olha e não fica preso a um QI de 130, por exemplo, que Uhum. a gente consegue ver que ali tem outras questões que remetem também às altas habilidades de superdotação, que não um QI isolado. Então, o Uhum. ideal é você avaliar com 2 profissionais, né, com uma Ah, equipe bacana. multiprofissional, que seria um pedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, neuropsicólogo, porque eles vão ter as expertises das áreas deles e vão juntar e vão trazer uma avaliação para olhar tudo. O que é das altas habilidades de superdotação, o que é do TDAH, o que é do TEA, o que sabe? Então a gente consegue uma avaliação mais robusta, com muito Uhum. elemento, para que não haja dúvida do que está acontecendo ali com aquela criança naquele momento, porque, a avaliação é isso, é aquele momento que a criança está sendo avaliada. Daqui a 2, 3, 4 anos vai ter uma outra avaliação, são outros resultados que virão. Essa criança já Uhum. aprendeu, já desenvolveu, já fez um monte de acompanhamentos, ou não, né, e Exato. aí vão ter impactos numa próxima avaliação. Então a questão da dupla excepcionalidade ela é importante fazer nessa equipe multiprofissional, porque Perfeito. pode ser que os profissionais fazendo separadamente não tenham o olhar de uma outra área e vai passar tudo como na conta das altas habilidades e às vezes tem um TEA, conta como aconteceu com o meu Foi. filho, tudo estava lá na conta das altas habilidades de superdotação, mas não era, era transtorno também. Entendi. Ou tudo tá no TEA, mas não é, tinha umas altas habilidades ali também que não foi vista. Então a avaliação é muito importante até para dar o direcionamento de como acompanhar as 2 questões. Perfeito. Fê, falando de avaliação, já que entramos nesse assunto, eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, é só uma pincelada, que é uma avaliação, gente, é uma avaliação profunda, né, Fê? São Profunda. vários encontros, geralmente. Avaliação, assim, são vários questionamentos que vai para a família, que vai para a escola. Então, assim, gente, é uma avaliação muito completa, né. Por isso que eu acho que é muito importante as pessoas fazerem. Agora eu tenho uma dúvida, é uma dúvida que surgiu mesmo. Uhum. Essa avaliação a gente só consegue fazer ela no particular mesmo, assim, ou existe no serviço público existe esse tipo de avaliação ou não? Meu sonho. É, na Nossa, eu acho que, eh, deveria ter, né. A deveria, gente tem né. grupos de mães aí que lutam para essa acessibilidade, para que todos tenham essa identificação, né. No Uhum. sistema público, só na parte da educação. Hum. Aqui no DF eu posso falar daqui, né, que quando a criança tem algum comportamento diferenciado, o professor encaminha para a sala de recursos de altas habilidades de superdotação, que nós temos muitas aqui, Uhum. mas ainda precisamos de mais, porque a fila é É enorme, enorme, é né, verdade. de para ser atendido. E lá eles têm um tipo de avaliação que é feito para ver, eles ficam em média ali uns 6 meses sendo observados nessa sala, para ver se eles serão efetivados ou não nesse programa. E aí tem alguns Hum, critérios que eles fazem. Então, ele recebe uma avaliação para ele poder ingressar nessa sala e continuar no programa de altas habilidades de superdotação. legal. Essa avaliação neuropsicológica, eu não conheço pelo sistema público de saúde. O que eu sei que tem Uhum, alguns locais que são conveniados, que são filantrópicos, que uhum, acabam fazendo, tá. legal. Mas, gratuito não tem. O meu sonho, o meu desejo é que Ai, a educação e a saúde pública poderiam se unir para ter esses profissionais, né, é. que pudesse fazer essa avaliação, para ver todas essas nuances, né. Mas a gente também pensa assim, como você falou, a maioria das pessoas realmente precisa pagar, é privado, é particular, né. Alguns planos de saúde eles têm, fazem
né, pagam lá a nota, recompensam a nota, né, É. mas assim, público mesmo eu não conheço. Ai, ótimo. Eu também não conheço. E foi esses dias atrás um adulto já, colega do meu primo, me fez essa pergunta e eu lembrei agora. Eu falei: "Ai, meu Deus, deixa eu perguntar", Eu porque acho eu que realmente deveria, sabe, deveria, porque é muito deveria. importante, né, Fê. E Sim, é muito importante a gente descobrir qualquer, condição em qualquer idade da vida, né. com certeza. Esses dias eu perguntei lá pro neuro do meu filho, eu falei assim pra ele, eu falei assim: "Ai, pois é, mas" a gente conversando sobre essas condições dele, e aí ele falou: "Rayane, ele vai ser sempre dupla excepcionalidade. Ele nasceu e vai morrer assim". Então, gente, não t né, porque as Perfeito, é. pessoas às vezes vai manda pra gente cura do autismo. É Uhum, assim, gente, até hoje não existe, né, então é uhum. uma condição, a gente precisa aprender a viver, a respeitar, a lidar com isso. Então assim, a dupla excepcionalidade é uma condição. Então e cada fase, eu creio que tem as suas dificuldades, as suas Sim. nuances, né. Então é isso, por isso que eu fico tão feliz da gente conseguir trabalhar, por exemplo, hoje, graças a Deus, com o João, a parte de altas habilidades, por exemplo, porque, já está ensinando algo que ele vai precisar na vida adulta muito, né. A gente Sim. na adolescência talvez vai ajudar muito nos transtornos de ansiedade que se Uhum. você vê estudos científicos é muito mais recorrente em quem tem TEA, quem tem altas habilidades, ter, né, esses transtornos. Então eu fico muito feliz com isso. Fê, acho que agora eu queria entrar com você num assunto um pouco mais a fundo, no sentido seu particular, do que você pode contar pra gente, Uhum. que eu queria muito que você contasse pra gente, assim, que você já falou dos seus filhos, né, e da sua maternidade. O que que você acha que a maternidade atípica te trouxe, que nenhuma graduação poderia ter te dado, assim? Nossa, essa aí foi É, realmente profunda. eu acho que essa é uma pergunta muito especial. Eu acho que, ela ativou uma essência que eu sempre tive. Eu Perfeito. estudava em colégio público, sempre estudei em colégio público a vida toda, e eu estudei numa escola que tinha sala para surdos. Então eles ficavam nessas salas, eram alfabetizados na língua deles, né, na língua de sinais, e depois, na alfabetização ali, eles aprendiam e iam para as salas regulares onde nós estávamos. E eu sempre tive essa sensibilidade de acolher. Eu tinha um amigo, eu lembro o nome dele até hoje, William, que, eu me comunicava com ele, eu queria que ele tivesse bem ali, sabe. Então eu acho que, eu já tinha essa sensibilidade, vamos dizer assim, Perfeito. sabe. E sempre me preocupava quando eu entrava em ônibus e via que alguém precisava, sempre andei de ônibus, né, e alguém precisava entrar, eu tinha esse olhar de acolher, eu acho que é uma coisa que veio comigo, acho que Deus já estava me preparando Tal. ali, né, me gestando ali para poder, me dar essa maternidade, né. E aí mas quando ela vem, a gente assusta. Ninguém espera esse diagnóstico, isso a gente precisa falar. Porque Exato. não é algo fácil, não é. Não. Quando você olha, por exemplo, o seu filho que está, em casa no computador e tem uma dificuldade enorme de sair para fazer alguma coisa, e você olha, por exemplo, uma adolescente no parque andando de bicicleta com outros conversando, aquilo te dói lá na alma que você fala assim: "Nossa, eu sonhei isso aí para o Uhum. meu", mas ele não é Exato, assim, né. exato. E aí a gente precisa compreender que tá tudo bem. Ele não é assim, mas ele tem outras questões, outros pontos fortes, ele tem as características dele. Porque ninguém prepara, ninguém se prepara, ninguém prepara a gente para uma maternidade atípica. A É, gente vai aprendendo com as dores do dia a dia. E que verdade. não são, assim, previstas, né, esses grupos de mães, grupos de troca são muito importantes para a gente dividir um pouquinho isso, para a gente entender que não é só com a gente, outras pessoas Exato. também passam. E às vezes a gente escuta que outras pessoas passam e fala: "Nossa, eu não passo por nada". Quando É eu escuto o verdade. depoimento de pessoas que sofrem tão mais do que eu, você fala: "Nossa, eu não passo por nada em relação a isso". Isso nos fortalece, né. Mas, eu sou apaixonada pelos meus filhos, que eles são sempre a prioridade para mim. Tô passando por algumas transições também na carreira para me dedicar mais às questões familiares,
né, os pais dos meus pacientes sabem o porquê. Mas eles sempre serão a prioridade. Hoje o meu mais velho está na faculdade e foi algo muito diferente, porque a vida inteira, né, estava no ensino regular, na educação básica, e era uma realidade que eu vivi a vida inteira quando professora. Já fui professora de Uhum. educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Eu fui trabalhar em escola aqui no GDF não, aqui em Brasília, desculpa, escolas privadas, Uhum. para eu estar com eles dentro da escola. Porque eu queria saber como é que estava, porque Era cena. eu já tinha visto ele passar por muitas coisas no ensino público, e aí eu passei na seleção dessa escola, que foi uma seleção que parecia, assim, seleção de concurso público, sabe? Sei. Com sala, assim, 2 salas cheias de gente fazendo prova e várias etapas, e eu entrei e matriculei para que eu ficasse ali de olho e sabia que ele estava ali para auxiliar no que fosse preciso. Quando eu via que tinha alguma questão, dar previsibilidade para ele em casa, preparar o que ia acontecer. Então eu fui trabalhar nas escolas aqui, para poder estar cada vez mais perto e saber que depois eles conseguiriam ir sozinho. E assim aconteceu, né. Então na faculdade foi algo novo, eu não posso estar lá dentro. É. E de fato ele está hoje numa faculdade que ele escolheu, que ele quis fazer o curso, o que ele fazia lá com 11, 12 anos, que ele já fazia, e Uhum. ele só pode estudar hoje com a faculdade, que É. isso é uma coisa triste também na parte de altas habilidades de Exato. superdotação, eles têm que passar num sistema de ensino longo para fazer aquilo de fato que ele já tem, né, uma habilidade muito alta e já poderia estar lá, mas hoje ele está realizado. Então eu vejo, assim, que valeu a pena tudo aquilo lá desde do início, porque a gente comete erros de amor, que eu falo, né. É, Ninguém erra porque quer errar, ainda mais com filho filho. atípico. Então, às vezes, a gente erra achando que a gente está acertando. E aí, da próxima vez, a gente já não erra tanto. E eu acho que valeu a pena para que hoje ele tivesse fazendo o que ele gosta e, com certeza, eles serão sempre a minha prioridade. Ai, que lindo! É muito lindo ouvir isso. Muito lindo, muito motivador, sabe. E é isso, eu acho que fica esse recado também para as mães, né, atípicas como nós, assim, ouvindo você falar, a gente vê, assim, tudo que a gente muda a nossa vida todinha, né, não tem como, a gente vai lá, se dedica, tá aí, entrei dentro de uma escola para acompanhar meu filho, e às vezes as pessoas que estão de fora não sabem a nossa dor, assim, porque é tão real, né, tão latente, e muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, que bom que a gente está aqui podendo falar para essas pessoas ouvir a gente. Eu fico muito sensibilizada com a sua história, fico muito feliz novamente e grata. E quero trazer aqui também, Fê, algumas perguntas Uhum. que a gente abriu lá no Instagram para as pessoas participarem, né. Foi, foi. Então eu vou falar aqui algumas das perguntas, e eu achei essa aqui bem legal, né. Eu acho até que a gente já respondeu, mas se você tiver alguma coisa para falar mais, por favor, né. Essa pergunta: toda criança que fala cedo, lê cedo ou aprende rápido é superdotado? Isso é um indício, né? É uma precocidade. Nem toda precocidade leva à superdotação. Mas geralmente os superdotados, né, os que têm altas habilidades, mostra alguma precocidade. Já é essa luzinha que a gente, vê que já está acesa e precisa levar para avaliar. Pode ser ali também uma hiperlexia, que é muito comum nas pessoas que têm transtorno do espectro autista, que nem sempre essa precocidade é das altas habilidades. Pode ser bem restrito ali de um hiperfoco na parte de leitura, na parte dos números, na parte das letras, às vezes até em outros idiomas, mas elas se restringem àquilo, né. A gente não consegue outros desdobramentos. Quando ela sai desse hiperfoco, ela se desregula, ela não fica bem, você custa voltar ela para ali, né, para ela se reorganizar, né. Enquanto uma pessoa com altas habilidades de superdotação, ela não dá esses picos comportamentais. Você Uhum. tem elas são flexíveis, né, o TEA já não tem Já não tanta tem. flexibilidade cognitiva, ele é mais rígido, né. O superdotado ele já é mais flexível. O que parece uma rigidez na superdotação, na verdade, é o que ele acredita como verdade ali para ele, que com pouca idade ele estudou aquilo, ele aprendeu em algum lugar,
e ele tem ali como a verdade dele. Então ele vai Uhum. defender essa verdade dele com unhas e dentes, porque ele Uhum. acredita naquilo, ele conheceu aquilo, ele vai corrigir a outra pessoa, mas ele só tem X anos. Tem muita coisa para se aprender. Então parece que é uma rigidez cognitiva, mas eu vejo mais que não é uma rigidez cognitiva, é ali uma paixão por aquela temática que ele tem, é ali Uhum. consigo, né, de uma aprendizagem que é acima da média do que as outras pessoas, mas ele não tem uma profundidade como um adulto, porque ele ainda não é um Uhum. adulto, tem muita coisa para Exato. viver aí de conhecimento de vida, de aprendizagem, que ainda ele não tem por ser uma criança. Então essa imaturidade, às vezes, leva ele a ter esse comportamento, assim, de uma paixão por aquilo e parece uma rigidez como TEA, mas são coisas diferentes. Então o que ela pergunta aí é se toda não, toda é muita coisa para É. gente a gente precisa avaliar Exato. para saber, o que é, da onde, né. Mas geralmente a aprendizagem rápida é uma característica muito forte em muitas teorias sobre superdotação, sobre altas habilidades e superdotação. É uma característica muito forte sobre a aprendizagem. E não é uma aprendizagem só escolar, é qualquer aprendizagem. É Uhum. daquilo que ele está motivado Pra a aprender. aprender, Isso. tá. Então não é assim, a aprendizagem, porque a gente conota sempre a questão de escola, acadêmico, Uhum. não, pode ser uma aprendizagem de uma temática, uma aprendizagem de uma questão, mais artística, de um foco que ele está, por exemplo, num esporte, e ele nesse momento ele quer malhar, então ele vai sempre ao ápice de uma coisa por conta da motivação que está, porque ele aprende muito rápido, ele evolui muito rápido naquilo que ele está focado. Sim, perfeito. Temos uma outra pergunta. Qual o momento mais difícil que você viveu como mãe atípica? Então, acho que o momento mais difícil foi, essa parte, do meu filho ser agredido. E acho que Ah, esse foi o momento mais difícil que eu passei, sabe. E assim, a gente fica com receio o tempo inteiro, a gente fica em alerta, né. Vai para a faculdade a é, primeira vez, opa, eh, volta aquele aquela processo dor, lá né. atrás, então deixa aqui, vou ver onde que ele está indo, qual é a faculdade, como é que vai, como é que ele vai ser assistido. Porque a gente acaba se cercando assim, porque a gente sabe que a gente está numa sociedade capacitista, que as Totalmente. pessoas têm preconceito, e que esse preconceito às vezes não é só de olhar, é de falar, é de agredir. Uhum. E aí tem coisas que elas não têm como você voltar atrás, né. Você precisa realmente ter ali arrumar a casa para aquilo começar a aparecer, a entrar, né, no caso dele ali, para a faculdade. Então a escolha, por exemplo, da faculdade, do curso foi dele, né, mas Uhum. onde que iria? Ele passou no público, né, Uhum. mas a gente foi olhar a distância, qual é o transporte que ia, como é que se ia dar conta disso ou não, o que ele conseguia, o que ele não conseguia, e isso assim, conversando abertamente, porque sempre a gente teve isso, né, Sim, de conversar abertamente com ele, para ele entender as limitações dele e para perfeito. ele ter um espaço aberto para ele falar das limitações dele. Muito Porque às vezes a importante isso, gente é. não dá esse espaço, né. É, E aí, eles precisam falar: "Eu não consigo". é. E aí a gente fala: "Então, você ainda não consegue, então nós vamos ver o que que você precisa para conseguir". E Perfeito. aí a gente vai tentando juntos pensar em possíveis soluções para resolver aquele problema que está naquele momento. Não vai ser um problema para sempre, né. Uhum. E aí, assim, acho que a questão mais difícil que foi lá. Eu Imagino. recém-chegada aqui em É. Brasília, era diferente a escola, porque tinha a escola classe que ele ia e tinha a escola parque, então ele tinha sido agredido, assim, verbalmente, né, a questão do bullying com a professora e os colegas de sala na escola classe. Mas na escola parque ele foi enforcado, ele chegou em casa com arranhões e tudo, e eu, né, tentando falar com o diretor e não conseguia falar com o diretor e mandava bilhete e tudo. Aquilo foi muito difícil para Nossa, mim, né. imagino. E também chegou a uma quando ele foi para a sala de recurso de altas habilidades e superdotação, no aqui no GDF, como ele é também TEA, eles não lidaram bem com isso, porque os Uhum. meninos precisavam ter só altas habilidades de É. superdotação. As questões do TEA não ainda naquela época, né, não sei como que tá hoje, mas eles não eram tão bem aceitas.
Uhum. porque precisava ter uma expertise. E a Exato. profissional não tinha essa expertise. E aí ele falou assim: "Eu não quero ir mais, não gostei, não quero ir mais". "Tá tudo bem, então Uhum. você não vai mais". E aí: "O que que você quer fazer?". E ele sempre gostou dessa parte de programação, tecnologia, ele fazia aplicativo para celular, então a gente foi fazer a parte, né, Que pagando, Uhum. mas dentro daquilo que ele mostrava interesse. Então isso também fica Perfeito. uma dica aí para as mães, Isso. porque às vezes estão aí com os meninos em fila de espera, esperando as salas de recurso, mas aquele momento o interesse é X. Quando ele for chamado, se ele Outro. for, vai ser outro. É. Então, o quanto você puder estar atendendo naquilo que ele pede, é claro que não dá tudo, né? É Porque lógico. hoje é violino, amanhã é cerâmica, é não sei. Gente, não tem como, né? É. Daí você prioriza ali. Mas é E importante você fazer isso por fora, sabe? Porque Uhum. essa parte do emocional para eles, deles se encontrarem, deles perceberem o seu potencial, que eles são capazes sim, isso faz total diferença na formação da pessoa que eles serão no futuro. Perfeito, lindo, muito legal, muito bom. Bem, temos mais uma. Essa aqui você vai ter que responder para deixar gravada, hein. Ai, meu Deus. Você é neurodivergente também? Pois é. Eu vou ter até uma caixinha de É. respostas, né. Na dezembro do ano passado, eu pifei. Eu perdi a memória, perdi a visão, perdi a fala, né, tive esse Nossa. momento. Fui pra UTI, eu estava finalizando meu mestrado, e passei por essa questão. E aí eu faço acompanhamento com psicólogo. Mães atípicas que não Eu ia fazem te fazer acompanhamento com psicóloga, por favor, façam. eu ia te fazer essa pergunta, o que que você pode falar para as mães Precisa. atípicas Não, gente, que não tem não como. pode faltar na vida Não delas? tem como, não tem como. Tem coisas que a gente não quer dividir com a nossa família, É, é né. verdade, Tem é coisas que a verdade. gente não quer dividir com os nossos maridos, que a gente não quer dividir com as nossas amigas, mas a gente não pode ficar guardado só com a gente, É, porque vai trazer algo que a gente não vai conseguir lidar com isso. exatamente. E aí foi um pedido da minha terapeuta, da minha psicóloga. Fernanda, você precisa fazer uma avaliação até para ver o impacto disso na memória, porque eu fiquei assim, como é que chama aquela coisa aqui que bota água dentro? A copo. Mesmo, Fê. Então, assim, tava muito difícil, né? E aí eu fiz a. E também, assim, falei, eu vou fazer então, porque as pessoas sempre me davam o diagnóstico, mas eu nunca tinha, feito avaliação, né, então as mães falaram: "Ah, você também é superdotada, né?" Eu falei: "Não sei". Especialistas da área falavam: "Ah, você é superdotada. Não, tenho certeza, por isso, 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 isso". Eu falei assim: "Eu não sei, nunca fiz avaliação". "Não, você é TEA", quando eu trabalhava em locais que são, pra TEA, né, só Aham. pra TEA. "Não, você é TEA, porque você é isso, porque você é aquilo". Eu falei: "Bom, não sei". Então, assim, nunca não sei, não sei, não sei, não sei. Eu sempre achei que eu pudesse mostrar o TDAH. Porque eu faço muita coisa. E as Uhum, pessoas ficam assim: "Como é que você aguenta, né?". Até a uhum. minha parceira, né, a Renata, que a gente faz avaliação multiprofissional junto, ela falava assim: "Que hora que você dorme?". Quando Você ela me dorme? conheceu. Como é que você vive? Aí, né, que você faz assim, mas é o meu funcionamento. Sim. Eu faço muita coisa mesmo, eu tenho muitas coisas, então eu achei que eu poderia ser. E desde pequenininha eu sou agitada, eu faço muita Uhum. coisa, tanto da parte artística, de um monte de coisa. E aí eu fui fazer essa avaliação a pedido da minha psicóloga, para poder saber como é que estava esse impacto, né. Uhum. E aí, assim, pela minha surpresa, não deu TDAH. É assim, não fiz com ninguém conhecido, porque eu conheço muita gente em Ah, Brasília, é. Aham. tá. Eu falei: "Eu queria fazer com alguém que não me conhecesse, para Isso. não enviesar". É. Então eu falei: "Olha, é um pedido da minha psicóloga, aconteceu tudo isso comigo, mas eu também quero que avalie para ver se eu tenho altas habilidades de superdotação, já que eu tô É, aqui, já que eu né, tô aqui, para vamos ver saber se eu tenho tudo. TDAH, para saber se eu tenho TEA, porque eu tenho todo esse pacote na minha casa". É, exato. E aí deu altas habilidades de superdotação, né, não Uhum, deu as outras questões, né. E aí eu fiquei surpresa, sabe, que eu achei que fosse dar ali o TDAH. uhum. Porque às vezes a minha memória decai, porque como eu faço muita coisa, opa, Aí, né. então você: "Ah, ali tem mandou, ah, não mandou, tá Ah, aqui". sim. Sim, mas é Né, muita coisa, muita né. coisa acontecendo. Mas eu gosto de ser assim, sabe, eu gosto de fazer muitas coisas, Mas eu é uma gosto de característica ajudar também, né, Fê, dos também. superdotados, eles nem conseguem descansar tão bem, né, à noite. E eu gosto Assim. muito de ajudar pessoas, então quando as pessoas vêm me procurar,
Se eu não posso ajudar, eu encaminho para quem vai dar uma resposta para ela. Ai, que Porque como mãe, eu já, eu bati em lugares que me deram 1000 diagnósticos para o meu filho, que não era nada daquilo. Então uhum, a gente perde muito tempo, sabe. E assim, o dinheiro a gente trabalha, dá um jeito e consegue, né. uhum. Mas o tempo a gente não recupera. Então é algo que precisa, de urgência quando a gente fala de neurodivergência, precisa ser visto. Então eu sempre tento encaminhar e ajudar o melhor possível, tanto que a gente criou aqui o Eureka para trazer profissionais que pensam parecidos comigo. Então as profissionais que tem hoje na Eureka, que a gente tem psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicomotricista, neuropsicólogo, tem essa visão também, né. E a gente tem percentual de vaga de, social, que é 50% de atendimento. A gente tem percentual de vaga cortesia, que é 100% de atendimento para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, né, porque lá atrás eu fui uma dessas pessoas. Então eu sei que elas precisam ser vistas, né, e quanto que a gente traz, assim, de consequências quando a gente não é visto lá atrás, né. Uhum. E aí, acho que é importante, né, também como eu falei, eu não conheço no sistema público que faça um trabalho desse. E aí a gente poder ter a expertise que nós temos e poder ter algumas vagas para ter esse tipo de atendimento, eu acho que é essencial. Então assim, a gente se especializou na dupla excepcionalidade, tem locais maravilhosos aqui em Brasília. Brasília é o que tem mais local de profissional que trabalha com altas habilidades de superdotação, mas a gente não tem local que trabalha com a dupla excepcionalidade, né. É E a verdade. gente acaba trabalhando com isso, então os profissionais a gente tem reuniões, a gente faz, capacitações para que eles tenham a expertise também em lidar com isso. Então, às vezes, o profissional vem para Uhum. trabalhar com a gente com expertise em TEA, e a gente dá o arcabouço da expertise também em altas habilidades de superdotação. Ou vem porque já trabalhou com altas habilidades de superdotação, a gente dá a expertise para trabalhar com os transtornos do neurodesenvolvimento, porque é uma pessoa só. Exato. Mas ele vai mostrar várias nuances que o profissional precisa ter esse olhar, senão não vai conseguir atender na plenitude dessa criança. Perfeito. E muito, muito, muito obrigada até aqui. E assim, a gente já tá chegando o fim, Uhum. infelizmente, mas eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem, principalmente, assim, eu sei que o nosso público vai ser, espero que seja grandioso, né, que Uhum. vários educadores estejam vendo, famílias não atípicas também assistam, porque a gente precisa de levar informação para que as pessoas para a gente poder transformar o mundo, né, para os nossos Uhum. filhos, porque é isso, a condição ela é para sempre. Sim. Então as dificuldades elas vão aparecer em várias fases da vida, né, da vida adulta, da adolescente, da criança, porque a gente acha que tá ali só criança fazendo um monte de terapia e aquilo ali vai passar, não vai Exato. passar, é fases, né, essa primeira Uhum. fase é Sim. nessa demanda, a outra fase é outra demanda, e assim vamos seguir na vida adulta, nos relacionamentos e tudo mais. E mas a gente precisa começar daqui. Então, eu acho que o laudo, ele o diagnóstico, ele tem esse peso na nossa vida, né, Uhum. mas ele também é libertador, Verdade. porque ele faz a gente caminhar para esse lugar. Então, assim, eu falo, assim, para as mães que estão nos ouvindo de famílias atípicas, que elas possam ter, né, essa Uhum. esperança que a gente teve, que a gente está tendo com os nossos filhos e que a gente se capacite, porque eu ouvi você falar, eu ia falar: "Pelo amor de Deus, vamos falar o que que a gente pode, falar para as mães que elas têm que fazer". Gente, eu não posso falar outra coisa a não ser terapia em primeiro lugar, porque é isso, né, a gente Uhum. precisa tá com essa É, bagagem fortalecida, a gente precisa ter sim. ferramentas para usar. Nem todas as horas nós vamos conseguir, mas a gente precisa ter algumas ferramentas para nos fortalecer. E Fê, eu queria que você deixasse aqui para a gente encerrar uma mensagem para as mães atípicas, famílias atípicas, pessoas que estão nos ouvindo Uhum. hoje. O que que você deixa de mensagem especial para essas mães? Então, para as mães, eu digo assim, nunca desistam.
quando tiver muito difícil, vê a sua rede de apoio. Se você não tem uma rede de apoio da sua família, entre em grupo de WhatsApp com outras mães que você possa pedir ajuda, mas nunca desista do seu filho. Procure sempre uma resposta, você vai encontrar. E se você estiver cansada, você também tenta tirar um tempo para você, porque a gente às vezes, se isola, às vezes a gente tira os nossos planos para focar só nos nossos filhos, e isso não é bom para a gente adoece. E a gente não pode adoecer, primeiro por conta de nós mesmos, né, de nos amarmos, e depois para a gente se fortalecer para cuidar deles. Então assim, procurem rede de apoio, se cuidem, não deixam vocês em segundo, terceiro plano, isso é muito importante, né, a gente precisa estar forte nesse sentido. Para os profissionais, eu digo assim: estudem. Eu estou há alguns anos trabalhando com isso, mas eu estou há alguns anos também estudando e eu não paro de estudar. Então isso é importante. "Ah, eu sou um profissional que eu trabalho há 20 anos, há 30 anos", mas você estuda há 20 anos e 30 anos? Porque o profissional que é educação da saúde, ele precisa continuar estudando, porque as coisas estão em desenvolvimento, coisas novas acontecendo, novas pesquisas vindo. Então a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa estudar. Teoria e prática é algo importante aqui para gente. Essa é uma coisa que essa bandeira que eu sempre levanto. E para a sociedade em si, eu digo no seguinte, de ter menos preconceito, né? Se abrir um pouco mais, conhecer um pouco mais, pergunta, né? Pesquisa antes de julgar, antes de tirar seus próprios conceitos para a gente conviver melhor. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, mãe atípica, criança atípica, a gente quer dizer que o funcionamento desse cérebro é diferente. Mas será que das outras pessoas são iguais? Todos nós funcionamos de uma maneira diferente. Ai, lindo. Muito bom, Fê. E, eh eu queria que você deixasse também aqui aonde as pessoas podem te encontrar, qual é o seu Instagram, né, onde elas Tá. podem aprender mais sobre o seu conteúdo também. Então eu queria que você deixasse aqui essa informação pra gente. Tá bom. O meu Instagram é o arroba neuro, underline, psico, underline, pedagoga, underline, Fernanda. Já me puxaram a orelha, falaram assim, mas que nome enorme que você colocou. Falei, gente, mas eu não esperava que fosse acontecer tudo É. isso, né? Foi pouco tempo, assim, foi na pandemia que ele foi criado. E o intuito lá realmente é divulgar conhecimento. Então eu procuro fazer, todo mês tem uma live com uma pessoa incrível, vai ter uma live quinta-feira agora, com uma pessoa incrível que vai falar que é mãe atípica também nessa maternidade de superdotação. A gente traz coisas de dislexia, traz coisas sobre TEAs, coisas sobre aprendizagem, alfabetização. Então lá vocês vão ter bastante conhecimento para buscar teoria e prática, tanto para pais quanto para professores, para Ótimo. aprender cada vez mais, né. E a gente está com Eureka, né, @eureka.fernandaazevedo, que é esse projeto novo que começou agora no segundo semestre, mas que está se expandindo. E a minha vontade agora é de trazer tudo aquilo que eu aprendi durante todos esses anos, eu quero que outros profissionais também aprendam e possam, disseminar isso aí, né, possam atender também de uma forma diferenciada, para que a gente possa atingir mais pessoas, porque uma só eu não dou conta, É. né. Eu preciso fazer com que isso expanda para que as outras pessoas também possam atender cada vez mais e com esse olhar diferenciado, porque as pessoas que estão vindo é porque eles gostam da neurodivergência. Então isso, você poder confiar num profissional, que você deixa o seu filho lá, que ele vai fechar a porta e você sentar na sala de espera tranquila, que ele está sendo Exato. bem atendido, com carinho, com uma forma amorosa e profissional, é isso que a gente quer, a gente tem como missão. Ai, muito legal, Fê. Olha, eu tenho um presentinho aqui pra você, em agradecimento. Uma Mais um, lembrancinha. gente, ela já me deu presente, vocês que me seguem já sabem, né. Ah, uma lembrancinha Oh, aqui, Fê, pra obrigada. você. Olha, ainda tá com Obrigada. meu nome. É, Ah, tem uma obrigada. agendinha, olha. Muito obrigada pelo seu tempo, por disponibilizar de tanta informação, tanto conhecimento. Obrigada Eu eu. acho que faz muita diferença. Eu acho que as pessoas que nos assistem, elas podem ver que somos, pessoas normais, mas que na hora que um diagnóstico entra na nossa vida, a gente precisa fazer diferente, né. Sim, Isso, se amar, se cuidar, se respeitar e amar os nossos filhos acima de tudo, porque às vezes as pessoas acham isso, né. "Ah, é uma criança atípica". Gente,
nosso filho não mudou depois do diagnóstico, ele continua lá Uhum. igual. A gente só realmente precisa, organizar melhor, às vezes, o ambiente, o lugar, a gente pensa neles dentro dessas situações e a gente precisa prepará-los para esses desafios que às vezes são muito complexos para eles, né. Sim. E eu fico muito, muito honrada, muito feliz da sua participação. Obrigada por essa honra de estar aqui hoje com a gente. Eu fico super feliz Ah, mesmo. imagina. Eu que fico muito agradecida, né, é meu primeiro podcast também, Ah, olha meu só, tá também. vendo? Espero que tenha contribuído com alguma coisa, se alguém precisar de alguma resposta ou que ficou mal entendido o que eu falei aqui, precisar tirar dúvida, me aciona lá no meu Instagram que eu respondo, né, eu te dou uma atenção maior sobre isso, né, ou no YouTube, né, ainda Ótimo, manda para isso. o YouTube e a gente vai Vai. respondendo lá. Vamos tentar subir em todas as plataformas possíveis. Pronto, mas assim, só para a gente encerrar, quando é importante que quando a família, ela faça a escolha do profissional, que ela tenha confiança no profissional. Porque às vezes o profissional vai falar algo pra gente enquanto mãe, que a gente não vai gostar de ouvir, mas é Uhum. preciso que a gente Uhum. abra o nosso coração, a nossa mente, né, porque aquilo que está sendo trazido é importante para o bom prognóstico do nosso filho. Então, isso também é algo assim, quando você escolher, confia e receba bem tudo que for, colocado, for falado. Isso também é muito importante, que às vezes a gente como mãe é muito resistente É a verdade, algumas Fê. verdades, E né. eu acho que vale desde o início, desde a escola, como a gente colocou aqui, porque as pessoas às vezes que estão ali para comparar melhor o nosso filho, são os professores, né. Uhum, E muitas vezes, óbvio, tem muitos que não estão preparados, mas alguns estão, às vezes não para dar um diagnóstico, sim. mas para falar: "Olha, tem algo diferente aqui, aceite isso", porque realmente eu vejo um questionamento que já me colocaram na escola do João, que é isso: "Ah, se todo pai e mãe fosse igual a você". Eu ouço Uhum, isso, sabe, às vezes. Mas não é porque eu sou a pessoa maravilhosa, não, é porque a gente ouve e fala: uhum, "Poxa, vamos ver? Vamos sim. olhar? Vamos fazer? Vamos ver se realmente isso está de acordo", né. Então eu acho que, realmente E isso é eu importante. agradeço a você por confiar em mim, a Ah, ponto de me Fê, com trazer aqui certeza, não para tenha inaugurar dúvidas, esse espaço não que vai tenha ser um dúvidas. sucesso. Já Amém, está sendo um amém. Vai sucesso. ser sim, Então Fê. eu fico muito feliz pela confiança aí no meu Ai, trabalho. obrigada, De bom, obrigada querido. mesmo. É pelo Obrigada seu eu. trabalho, pela Obrigada eu. pessoa que você é, pela sua família, por tudo, viu. Obrigada mesmo. Precisamos de mais Fernandas no mundo. E, gente, eu vou deixando aqui o episódio. Agradeço a participação de todos que nos assistiram até aqui, né. A Sim, gente fica honrada com a presença de vocês. Compartilhe. Se você conhece alguém que precisa dessa informação, desse conteúdo, compartilhe nas redes sociais. E vamos levar esse conteúdo para frente, porque eu acho que a informação transforma o mundo. E só dessa forma a gente vai conseguir um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as crianças neurodivergentes e para todas as pessoas que a gente ama e tem essas condições que precisam ser olhadas com muito amor e afeto. Muito obrigada, até o próximo episódio.